Entre nós e o eu dos irmãos que andam no mesmo caminho. Então, boa noite, pessoal. Boa Célia, noite, Márcia. Por tudo onde anda a bem? Oi, Tânia, Ana, Célia. Boa noite. que não Oi, entrou oi. semana passada também? Ouviu, Ana? Oi? Por onde anda a Tânia, que não entrou semana passada também? Ela deve estar cheia de eventos agora, final de ano, viu, Sérgio? Ela tá, é a Está época que ela ocupada. mais tem trabalho. Legal. Então, gente, boa noite, boa noite. Noite. Estamos em poucos hoje, mas os poucos e bons, por enquanto, né? Hum. É, Então, vamos lá. Hoje é dia de lua nova também, né? A gente resolveu falar dos eixos zodiacais, né? Dos eixos astrológicos, do equilíbrio entre cada signo e o seu oposto, né? Que formam um eixo, né? Cada signo e seu oposto. E nós já falamos muitas lunações, luas novas, luas cheias, eclipses, e parece que dentro de tudo assim tem uma repetição insistente no sentido da mudança, da transformação, e, e não é à toa, né, que nós já passamos uma pandemia que foi claramente possível de se prever. O Abrão veio. Boa noite, Abrão. Boa noite, Abrão. Está substituindo a sua irmã aqui hoje. E, e então, todos os meses a gente tem uma lua nova, uma nova lunação, e aí tem uma série de ideias que se pode colocar em cima dessa lunação. Mas aí eu preferi falar um pouco mais dessa parte que esclarece bastante algumas coisas na vida mesmo da gente. Mas essa alunação, não vou deixar de dizer que é uma alunação tirada para o Brasil bem forte mesmo, sabe? Fala, ela é uma alunação que está na casa 12, em Escorpião, junto com Marte. Então, no que a gente está vendo de guerra aí, com relação ao Brasil, isso deve recrudescer nesse período. Ou então conseguir, né, desromper uma atitude regenerativa de uma vez, né? O que é mais difícil da gente esperar, porque essa situação, considerando a mudança de qualidade que nós estamos vivendo na humanidade, é muito difícil de que isso aconteça assim muito rapidamente. Nós temos que lidar ainda com a sombra e a luz, né? E exatamente esse eixo de Capricórnio com Touro, onde está surgindo essa lua nova aí, é um eixo que fala muito desse poder, que tanto é o poder da destruição, como é o poder da regeneração. Então, em vez da gente ficar especulando o que pode acontecer, nós vamos estudar um pouquinho o que cada um dos nossos signos, todos nós sabemos o nosso signo, né? Por menos que se saiba de astrologia.
sabemos o nosso signo, e nós vamos aprender agora qual é o signo oposto ao nosso, que se opõe ao nosso. Então, primeiro a gente vai dizer assim, o que é o nosso signo? O nosso signo, em primeiro lugar, é considerado a partir de uma constelação no céu que leva o nome do nosso signo e que pertence a um cinturão de constelações. Quer ver? Eu vou compartilhar alguma coisa aqui para vocês verem, para ajudar. E, então, aqui a gente está vendo nesse esquema, essas 12 aqui estão falando de 12 casas, né? Mas dá para ter uma ideia também dos 12 signos, cada um com uma parte da pizza aqui do zodíaco, que é esse cinturão de constelações estelares, né, que se encontram em torno do sistema solar. Aqui está o planeta Terra. Então, cada um desses signos, né, foi dividido exatamente em partes iguais, o que deu, então, 360 dividido por 12, dá 30 graus para cada signo. Não é assim que acontece no céu, mas isso é uma aproximação que funciona na astrologia desde a antiguidade. Então, a gente mantém essa aproximação, que a gente chama de astrologia tropical, e enquanto há astrólogos também que estudam a astrologia sideral, que seria a astrologia que consideraria o tamanho exato de cada constelação. Mas funciona assim, então a gente não precisa ficar procurando pelo em ovo, e a gente trabalha com aproximadamente 30 dias para cada signo. Como tem em fevereiro, às vezes é um pouco mais, um pouco menos, e mais ou menos 30 dias para cada signo. E o que caracteriza o signo? Caracteriza que o nosso Sol, o planeta, a estrela em torno da qual nós gravitamos, esse Sol, ele, imaginando a Terra, a gente sabe que quando a gente está aqui na Terra, a gente vê o Sol nascer, né? Subir, vamos dizer que ele nasce por aqui, nesse esquema, ele sobe aqui meio-dia, aqui 6, 7 horas da tarde, aqui meia-noite. Então, o Sol faz esse movimento na rotação da Terra. E na translação da Terra, ele leva um mês percorrendo cada signo, né, ou cada constelação. Então, a primeira constelação, que a gente considera o primeiro signo, é o signo de Áries, está escrito aqui, mas o Áries é considerado o carneiro, né? Aqui tem um símbolo dos chifrinhos do carneiro, né? Então, cada um signo dos símbolos dos signos, né? Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, e por assim por diante. Então, quando o Sol passa pelo signo de Áries, o que começa a acontecer, em geral, no dia 20 de março de cada ano, a gente diz que tem início o Ano Novo Astrológico. Então, no dia 20 de março, o Sol passa 30 dias, mais ou menos, no signo de Áries,
Em abril, ele já vai entrar para o signo de Touro. Em maio, já vai entrar para o signo de Gêmeos, assim por diante. Então, isso quer dizer a passagem do Sol pela constelação visto aqui da Terra, né? Aqui da Terra. Estou aqui na Terra, eu olho para o Sol nascente, o Sol nascente vai estar por aqui, mais ou menos, né? Então, ele vai estar no último signo, que no caso seria Peixes. Quando ele vem para cá, ele está já em Áries, e assim por diante. Então, por causa disso, a gente sabe, porque todo ano o Sol passa no mesmo período, na mesma constelação. Isso só acontece com o Sol. A Lua, ela, durante um ano, ela passa 13 vezes em cada signo, uma vez cada 28 dias. E, por exemplo, Mercúrio acompanha o Sol, Vênus também, mais ou menos, não é tão exato como o Sol, um mês em cada signo. Depois, Marte, por exemplo, ele leva 2 meses em cada signo. E assim por diante. Quanto mais distante o planeta, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão, cada vez mais distantes, eles levam mais tempo para atravessar o signo. Mas o que interessa para nós aqui é saber que o nosso signo corresponde à passagem do Sol pela constelação que tem o nome do nosso signo. Tá? Muito bem, então nós vamos começar com o signo de Áries. Quando o Sol passa num determinado signo, existe um signo que se opõe a ele, que está aqui a 180 graus, né? Tem um diâmetro aqui. Então, ao signo de Áries, opõe-se o signo de Libra. Está escrito aqui esse símbolo, né? A balança de Libra. Ao signo de Vênus, opõe-se o signo de Escorpião. Ao signo de Gêmeos, opõe-se o signo de Sagitário. Ao signo de Câncer, opõe-se o signo de Capricórnio. Leão opõe-se a Aquário e Virgem opõe-se a Peixes. Então, isso quer dizer que nós temos 12 signos, 6 pares de opostos nesse signo, né? E aí nós temos uma coisa aqui também. Aqui são os símbolos, né? Mas eu vou repetindo o nome. As casas nós não vamos ver hoje. Então, aqui estão os eixos. Como eu falei lá, vou repetir os nomes. Se alguém quiser tirar um print aí, vou repetir os nomes. Áries, Libra, Touro, Escorpião, Gêmeos, Sagitário, Câncer, Capricórnio, Leão, Aquário, Virgem, Peixes. Esses são os pares de opostos. Então, se você é canceriano, canceriana, o seu oposto é Capricórnio. Se você é capricorniano, capricorniana, o seu oposto é Câncer. Certo? Mas veja o que acontece quando o Sol passa no meu signo, que, por acaso, que não é acaso, que é uma escolha, no meu caso, quando eu nasci, o Sol estava no signo de Gêmeos. Então, se o Sol estava no signo de Gêmeos, ele traz a luz para o signo de Gêmeos e deixa a sombra para o signo oposto, que é o signo que está mais distante do Sol. Então, percebam isso, né? Que quando o Sol está no nosso signo, o signo oposto recebe a sombra desse Sol. Isso tudo é simbólico, gente, é simbólico. A gente vai tentar explicar mais ou menos melhor como é que isso funciona, né? Então, não quer dizer que quando eu nasci em Gêmeos, então os que nascerem em Sagitário estariam envoltos na sombra eterna do inferno.
não tem nada disso, mas o Sol está distante daquele signo oposto. Isso só quer dizer, na realidade, que o nosso signo oposto, como ele é um signo de sombra, ele costuma nos desafiar. Ele traz desafios para nós. Porque, como nós estamos com dificuldade de enxergar o signo oposto por causa da sombra, nós nos apegamos muito ao nosso signo e não percebemos que do outro lado existe alguém. É a mesma coisa que relacionamento, né? E, até aproveitando, que relacionamento é o nome que a gente dá aqui no nosso grupo para o primeiro eixo, eixos astrológicos, signos Áries e Libra. Então, o signo Áries e Libra a gente chama de eixo do relacionamento. Por quê? Porque Áries se refere muito ao eu e Libra se refere muito ao outro. Então, se você, ariano, tem um relacionamento que não precisa ser afetivo, amoroso, mas pode ser, né? Qualquer tipo de relacionamento com alguém de Libra, existe uma tendência de sombra e luz aí para ser equilibrada entre Áries e Libra. No caso do Áries, o que quer dizer isso? Que eu, ariano, tenho muita impetuosidade pessoal. E nem sempre eu enxergo, eu passo por cima, muitas vezes, da pessoa com quem eu estou me relacionando no momento, pode ser qualquer tipo de relação, né? Mas o ariano tende a puxar as coisas para si. E Libra tende a empurrar as coisas para o outro. Veja que interessante. Libra gosta de ter a aprovação do outro. Áries não quer nem saber da aprovação do outro. Ele nem percebe que precisa, num relacionamento, que seria legal a gente ter a aprovação do outro. Ele nem sabe o que é isso. Eu estou falando, tá? Desculpe os arianos, e eu vou falar assim de todos os signos, né? Todos nós temos, né? Eu estou ressaltando uma tendência para a gente entender. E cada um de nós tem isso num determinado grau. Todos temos, mas num determinado grau. Então, num determinado grau, um ariano jovem tem mais do que um adriano 60 a mais, por exemplo. Um ariano 60 a mais, que já aprendeu na vida a considerar um pouco mais o outro, né? O outro já cobrou isso dele, ele já se arrependeu de algumas coisas, né? Assim como Libra, deixa tudo para o outro resolver, não resolve nada. Estou falando a grosso modo, gente. Não se ofendam, mas percebam onde que está a sombra de um do outro, né? Então, Libra, ela, quando recebe a luz, ela traz a diplomacia, ela traz a capacidade de se colocar no lugar do outro, traz a empatia, né? E o Ares, quando está no lugar da luz, ele traz a iniciativa, a força de vontade, a energia, entenderam? Então, a gente, nessa relação entre eu e o outro, quanto mais nós pudermos equilibrar a luz de um com a luz do outro, nós estaremos mais equilibrados na nossa vida e dando uma contribuição social mais equilibrada para o nosso entorno, né? Então, Áries, quando se equilibra com Libra, ele fica menos impetuoso e ouve mais a opinião do outro. E Libra, quando fica menos na sombra do Áries, quando começa a considerar, ele fica menos na indecisão, menos na dependência do outro e mais
na possibilidade de ajudar o outro a ver o que é melhor para ambos. Então, no eixo de relacionamento, como a gente chama aqui, esses nomes aqui foram dados aqui no nosso grupo pela minha prática, não são os nomes que a teoria astrológica dá, mas eles têm a ver com a energia dos planetas, né? Então, não é que é uma teoria acadêmica isso, mas é uma prática nossa. Então, esse eixo do relacionamento é Áries e Libra, né? Os nascidos em março. Deixa eu ver aqui. Parece que a minha internet está. Mas vamos ver se está melhorando. Então, Áries e Libra, os nascidos em março e os nascidos em setembro, né? Setembro, outubro, né? Março, abril. Esse é o primeiro eixo, então, que a gente pode equilibrar considerando melhor um ao outro. Talvez a chave desse eixo seja o equilíbrio entre o dar e o receber. Então, equilibrando numa relação, seja profissional, seja afetiva, seja familiar, um relacionamento se equilibra na função do dar e receber. E quando eu faço isso, eu fico mais equilibrado na minha vida. Eu me relaciono melhor, eu aprendo a me relacionar cada vez melhor. Mas sempre vai haver uma impulsividade maior do ariano, eles não vão ficar iguais, o ariano vai ser mais impulsivo e o libriano vai ser, às vezes, mais indeciso, vamos dizer assim. Mas estamos no caminho de desenvolver um equilíbrio entre esses dois signos e acabar, né, que todos nós tenhamos consideração e atitude com o próximo, né? O seguinte é touro, escorpião. Touro, escorpião, escorpião e touro. Quando o Sol está em touro, abril, maio, né? A sombra está em escorpião lá para outubro, novembro, né? E eu chamo não sou eu que chamo, mas eu uso essa palavra, de eixo do poder. Aqui, eixo do relacionamento, eixo do poder. Porque esses dois signos são muito fortes, muito poderosos. Ao touro corresponde à própria natureza, à força da natureza. E em escorpião reside a capacidade da natureza se regenerar, se autocriar, se desenvolver de forma adequada, né? E touro simplesmente é a natureza que se expressa e tem como sombra a necessidade de também estar se regenerando, porque não fosse isso, não fosse esse eixo, nós não teríamos uma natureza regenerativa, que seja vida e morte, porque a gente também pode dizer que touro simboliza a vida e escorpião simboliza a morte, né? E são poderes, o poder da vida, o poder da morte. Freud falou sobre isso, né? Quem sou eu para entrar nesse campo? Mas podemos ver que a natureza ela renasce a partir da morte, né? Nas estações do ano, o outono é uma estação onde a morte, né, aquilo que tem vida se entrega para a morte para ser reciclado no processo da natureza e virar novamente vida, crescendo em outra árvore,
aquele material orgânico que caiu com as folhas mortas, né? Então, veja que tudo isso é muito simbólico para a vida da gente. Quando a gente tem uma perda, essa perda significa também uma reciclagem. Quando alguém morre, aqui, ele nasce em outro lugar. Então, a gente tem visto muito, né, essa história. Não posso falar né, porque tem uma amiga que fica controlando quantos né eu falo. Eu preciso aprender a não falar né. Então, até perdi, né, o negócio aqui que eu estava falando. Mas o poder da vida e da morte. Um alimenta o outro. Ah, eu ia dizer também que se alguém morre aqui, está nascendo em outro lugar. Então, aqueles que já foram para esse lugar estão fazendo festa e a gente está lamentando, né? Eu tenho, com relação a esse poder de vida e morte, né? Eu tenho pensado muito numa questão, né, de a gente chamar de perda, né? Tudo que se refere a escorpião e some, desaparece, a gente chama de perda. E, e a vida humana nunca é uma perda, né? É um ganho. Se você conhece alguém que você curte, que você gosta, que fez trocas maravilhosas com você, seja quem for, seja com qualquer relação sua, quando essa pessoa se vai, você não perdeu a pessoa. Você ficou com tudo que essa pessoa te deixou, né? Com todo o legado que essa pessoa te deixou. Nós devíamos aprender a celebrar isso, como muitas vezes, né? Quando muitas vezes os orientais fazem essa celebração, né? Hoje eu tirei o dia para ouvir meus né. Mas a gente tem também lá nos Estados Unidos, aquela cidade lá onde eles tocam o jazz, né? no, na hora da morte, assim, também tocam o jazz. E agora, quando eu Nova estou... Orleans? Nova Orleans. Como? Nova Orleans. Nova Orleans ou New Orleans é onde também se reverencia a morte, né? Então, esse eixo touro-escorpião, ele é um eixo muito importante, porque nós precisamos aprender a ter a força da vida, reconhecer a força da vida, sem medo de perdê-la, e saber deixar a vida sem medo de morrer. Isso acontece numa vida como um todo, mas acontece no dia a dia, com o nosso medo de perder coisas. O que acontece com esse eixo? Começa a haver muito controle. É um eixo que dá muito controle, que a pessoa não quer perder nada, porque não aprendeu ainda a perder. Então, esse poder muito grande, que é o poder da vida e da morte, ele fica tentando controlar um ao outro, né? Dá muito ciúme, né, nesses relacionamentos com esses dois signos, e dá muita atração também, né? É muito forte a paixão, tudo isso é muito forte nesse eixo. E, na verdade, é a dança da vida e da morte. Então, sempre importante para quem está em cada eixo entender um pouco como funciona essa polaridade. Espero que seja isso que vocês possam entender hoje um pouco do que é essa polaridade, até porque a gente está vivendo tantas polaridades e são polaridades que querem destruir uma ou outra. E nós aqui queremos unir o dom de um com o dom de outro. Entendam isso. Muito bem. Terceiro eixo, o eixo ao qual eu pertenço, no signo de Gêmeos, e por uma coincidência escolhida, a minha filha pertence ao signo de Sagitário. Então, nós dois temos que sempre olhar
para essa questão de como funciona a luz de Gêmeos, a luz de Sagitário e a sombra de cada. Então, eu chamei aqui de eixo do conhecimento, porque Gêmeos são o conhecimento primário, são o primeiro movimento. Eu gosto até de chamar de aprendizado mais do que nós estamos aprendendo a vida quando somos jovens, crianças, né? Gêmeos é muito juvenil, adolescente, esse signo. E aprende muito no ar também, porque é um signo de ar, percebe as coisas, é muito inteligente, é comunicativo e vai aprendendo por onde anda, assim, aleatoriamente. Está sempre aprendendo, né? Tem até a música Vivendo e Aprendendo a Viver, uma coisa assim, né? E então, isso é Gêmeos. Já Sagitário é mais sério, ele se dedica ao conhecimento superior, né? Ele se dedica a uma ampliação, uma sabedoria que vem atrás desse conhecimento. Então, às vezes, ele tem muito a tendência a grandes aventuras, o Sagitário, muitas vezes grandes aprendizados através dessas aventuras, e Gêmeos, ele gosta mais das pessoas próximas, ele se relaciona com o irmão, Gêmeos é um símbolo de irmão, com irmãos, com primos, com vizinhos, com colegas, e Sagitário se relaciona com professores, mestres, alunos, e também com uma ampliação de todo esse conhecimento, levar esse conhecimento abroad, levar esse conhecimento para o mundo. E então eu digo sempre para minha filha que Gêmeos trabalha no alcance da mão, onde minha mão alcança, que são vocês que estão aqui. Se eu tivesse 100 mil seguidores, eu seria sagitariano, não seria geminiano. Aí eu falo para minha filha que Sagitário, ela está cansada de ouvir isso, vai ao alcance da flecha. Se o símbolo de Sagitário, olha aqui, é uma flecha. O símbolo de Gêmeos são dois irmãos ou dois amigos. Na verdade, também esse símbolo da comunicação, né? Porque aqui tem o céu, aqui tem a terra, e aqui subindo e descendo a comunicação entre o céu e a terra. Então, Gêmeos tem esse dom, regido por Mercúrio, né? Que tem esse dom de trazer notícias. Gêmeos é um correio. Mercúrio, que rege Gêmeos, tem aquelas asinhas no calcanhar. Então, esse é o Gêmeos. E Sagitário manda a flecha. E demarca terras grandes. E Gêmeos vai até ao alcance da mão. Como que fica a união desses dois? Ao longo do tempo, nós podemos aproximar esses conhecimentos, dando sentido para esses conhecimentos. Então, cada um vai colaborar em transformar esses conhecimentos, por exemplo, até como falei hoje de manhã, por exemplo, em consciência, em sabedoria. E um aprende com o outro. Esse é o eixo do conhecimento. Um aprende com a experiência do Sagitário, muito mais ampla, e Sagitário aprende com o jeitinho geminiano de conseguir as coisas, de entender as coisas, de estar de bem com a vida. Esses dois signos, em geral, são signos de bom humor. Geminiano diz que tem duas caras, eu só tenho essa, mas diz que Geminiano tem duas caras e que às vezes é uma mudança de humor, né? Mas Sagitário é super festeiro,
E Gêmeos também é, só que Gêmeos meio que cansa das festas. Eu adoro festa, mas não aguento passar a noite. Tirar minha filha de festa quando ela era jovem, menina, né? Era a maior dificuldade do mundo tirar ela de festa. Enquanto não tivesse uma pessoa na festa, ela não queria sair de jeito nenhum, né? Por isso que ela gosta de ver o sítio cheio de gente sempre. E, e dessa vez, né, Ana, teve todas as amigas dela, todo mundo lá, né? E foi bem interessante esse encontro. E ela em plena felicidade sagitariana. E então foi isso que nós vimos muito, esse eixo. São pessoas que têm mais otimismo, Gêmeos e Sagitário, então não são pessoas tão fechadas assim um para o outro. Não é difícil estabelecer uma, uma boa convivência entre esses dois, desde que um não queira impor as suas ideias ao outro. Então, aqui eu diria que a questão básica para se equilibrar no eixo Gêmeo-Sagitário, o eixo do conhecimento, seria o respeito. O respeito vale para todos esses, né? Mas aquele que me toca mais pelo respeitar o jeito do outro é esse eixo do conhecimento. Um pouquinho de água aqui também, porque aqui nós estamos na época dos 38 graus. Câncer, Capricórnio. Eu chamo de eixo da dedicação. A que você se dedica? Ah, eu me dedico ao meu trabalho, Capricórnio. A que você se dedica? Ah, eu me dedico à minha casa, Câncer. Então, sempre nesse eixo da dedicação, tem uma questão, uma gangorra aí, que tem o workaholic, que não quer sair do trabalho, e também tem a como chama, o excesso de limpeza, né? Que muitas vezes as pessoas dedicadas mais ao ambiente doméstico ficam na mania de limpeza, limpando tantas vezes a coisa. Então, está indo um para a sombra do outro, certo? A sombra de Capricórnio é perfeccionismo exagerado, nós não temos que ser perfeito, o ideal é que a gente dê o melhor da gente. Não ser perfeito, porque não existe, então eu começo a procurar uma coisa que não existe, então eu passo a não existir também, de alguma forma, porque a pessoa que for parceiro, parceira do capricorniano aí, que faz isso, ela não vai ter parceiro nunca. Então, como não existe perfeição, esse capricorniano perfeito também não existe, né? Ele mesmo não existe. E Câncer é bom também que não fique limpando tudo, porque senão acaba limpando ela mesmo, jogando ela fora, né? De tanto limpar. E é brincadeira, mas aqui nós temos um segredo muito grande nesse eixo, porque basicamente todos nós temos uma dedicação fundamental. Uns mais para Capricórnio, para o trabalho, outros mais para o cuidado, para Câncer, por cuidar, por acolher. Então, isso precisa se unir. A humanidade inteira, pode-se dizer que ela vive todos esses eixos. Então, nesse caso, nós podemos dizer que a humanidade se divide entre produtores, que seria mais do lado Capricórnio, e cuidadores do lado Câncer. Nós precisamos de produtores que produzam a nossa subsistência e nós precisamos de cuidadores que cuidem da nossa sociedade. Isso
foi tudo monetizado ao extremo. Então, ninguém quer ser cuidador, porque cuidador é assistente, como chama, auxiliar de enfermagem, que passa 24 horas por dia na UTI, de 3 turnos diferentes, de 3 hospitais diferentes, dorme na UTI, almoça na UTI, atendendo os caras, limpando o cocô, fazendo tudo que ele tem que fazer e ganha naquele salário, trabalhando em 3 hospitais que não dá para pagar as contas da casa. Isso é o cuidador na nossa sociedade voltada para a produção. E, às vezes, o produtor é um executivo de empresa aí, mundo corporativo, que não sai do telefone falando reunião, que não faz nada, que reunião, e eu já vivi isso, por isso que eu falo, e ganha 20, 30, 50, 100, 200 mil reais. Então, esse eixo mostra como nós valorizamos muito mais o produtor do que o cuidador, e por isso nós necessitamos tanto de cuidado, que nem sempre nós aceitamos que necessitamos tanto de cuidado, até que a gente tombe mesmo, e aí não tenha outro jeito da gente aceitar esse cuidado. E, enfim, vejam como esse eixo ele é importante na nossa sociedade, né? Como ele... Todos são, mas aqui a coisa pega muito no desequilíbrio que a nossa sociedade dá entre cuidadores e produtores. A gente ouve histórias da China, da Índia, em que cada quarteirão tem um médico que é sustentado pelo quarteirão, ele não ganha, ele não trabalha, não vende o trabalho dele, ele é sustentado pelo quarteirão para ser o médico do quarteirão. Então, ele cuida da saúde do quarteirão e ele é sustentado nesse sentido. Então, esse que seria essa coisa de cuidador. Isso remete até a Caim e Abel. Eu aprendi isso na antroposofia, mas eu não vou falar disso agora. Mas Caim era um produtor e Abel um cuidador. Aí vocês tirem suas conclusões, né? Caim era agricultor, produzia na terra, e Abel era pastor, cuidava das ovelhas. Então, nesse eixo da dedicação, aquele que fica em casa sente falta daquele que está no trabalho, e aquele que está no trabalho sente falta daquele que está em casa, de alguma forma, né? Então, a gente fica naquela coisa da ausência. Então, a chave para esse eixo, muitas vezes, é a questão da presença de ambas essas energias, para que elas possam se equilibrar. Eu preciso fechar o celular de alguém aqui. E estava vendo... Bom, agora fechei todo mundo, menos a Ana. Fechar também. Bom, muito bem. Passamos desse quarto eixo tão importante. Todos são, né? Mas eu acho que, nesse momento, essa reflexão entre cuidadores e produtores e a falta de equilíbrio que existe na nossa sociedade. Aqui nós chegamos Leão Aquário. E eu chamo de eixo da liderança. Quem lidera? A gente sabe na astrologia que Leão é o rei da floresta, né? Então, Leão, ele tem a soberania, ele tem a expressividade da soberania. Leão leonino é alguém que sabe ser rei,
que tem majestade, que tem presença. Esse é o leonino, Caetano Veloso, por exemplo, né? Esse é o leonino, que tem essa presença. Diferente de um Chico Buarque, que é... Vê como os três nasceram, né? Chico Gêmeos, Gil Câncer, Caetano Leão. Vê que interessante isso. Então, Chico Gêmeos é aquele poeta, Gêmeos é o dom da palavra, é aquele poeta que faz mil interpretações com a palavra, que vai dentro de todo tipo de gente, que nem o ar, assim, que conhece um pouco de todos, conhece todas as mulheres, conhece todos os homens, tem tudo dentro de si. Isso é bem geminiano. Câncer é aquele que fala, se quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, né? Então, esse daí, ou então que fala ser um homem feminino, né? Não lembro a letra. Então, câncer é o sensível, é o cuidador. Você olha para a cara de lua, né? Ele até tem música, o lua, né? É, e também aquele poetas seresteiros, namorados, e quando o homem chegou na lua, a cara de lua do, do Gil e a expressividade real, majestosa, né, que tem também o muito o Ney Matogrosso, né? Mas eu não sei qual é o signo dele, ou não lembro. Enfim, esse eixo da liderança tem a liderança individual, que é relacionada à majestade, e tem a liderança coletiva, que deveria estar relacionada às cortes, Senado. Então, o que acontece na nossa relação entre soberanos e cortesãos, vamos dizer assim, é de toma lá da cá. Então, um quer manter a liderança individual, o outro quer manter os privilégios do posto que tem. Então, nós vamos negociar isso. E o povo chupa o dedo. Desde o feudalismo, desde que o mundo é mundo, da época das monarquias. Agora, de que monarquia não existe mais, né? Só figurada, que nada. O presidencialismo é uma monarquia também, sem dúvida nenhuma, né? Até o parlamentarismo tem um primeiro-ministro, então é um reizinho que vai mudando, né? Quando a coisa não começa a não dar certo, elege outro primeiro-ministro, tal. E também tem, né? É, todas as malandragens que nós, infelizmente, temos nessas polaridades, porque todos querem tirar proveito da sua situação. Nós precisamos de lideranças voltadas para a verdade e precisamos de cortes capazes de implantar essa verdade. Então, acho que a palavra-chave para esse eixo aí pode ser a verdade. Finalmente, o último eixo, o eixo do serviço, do dom de servir, que é um dom do cuidador, né? Basicamente, é um dom do cuidador. Tanto é que nem virgem, nem peixes são muito lá para produtores. Eles são mais para organizadores, no lado do virgem, e para cuidadores mesmo, no lado de peixes, que tem uma compaixão muito grande, por um lado,
uma capacidade espiritual bastante grande, mediunidade até, enquanto que o outro lado, Virgem, signo de terra, é mais cético, mas tem uma metodologia de lidar com as coisas da terra muito bem desenvolvida, que consegue criar desde do computador até a inteligência artificial, e inventou a contabilidade, né? E haver, perder, sei lá o quê e tal. O Virgem que inventou essa história, né? De contabilidade, de Excel, essas coisas têm a ver com o serviço que Virgem serve, oferece para nós. Já o serviço espiritual, que deveria talvez vir dos sacerdotes, também foi manipulado, né? Porque aí os sacerdotes também queriam tirar proveito. Então, a gente sabe disso desde sempre, desde qualquer igreja, desde qualquer espiritualidade, sempre tem os caifás, os papas. Na história dos papas, né, como é que essa história dos papas podem ser papas de uma religião mundial que se diz espiritualizada? Eu não combato o catolicismo, mas o jogo de poder que existe dentro do catolicismo, né? Não combato a espiritualidade e a religião de ninguém, mas a gente não vai negar que existe sempre um proveito daqueles que servem, porque aqueles que se aproveitam, eles não estão no serviço, eles estão se aproveitando do serviço dos outros. E eu não estou querendo fazer política aqui, eu estou falando muito generalizado para toda a humanidade. Não é para uma parte da humanidade, é para toda a humanidade que eu estou falando, porque a astrologia fala para toda a humanidade. Então, nesse servir, que esses dois signos podem se unir quando eles têm, ao mesmo tempo, o dom de organizar as coisas, assim como tem o dom de se conectar com as energias cósmicas, evitando esse rompimento da sociedade com o poder cósmico, que é chamado de Estado laico. Estado laico é bonito, um Estado que não é regido pela Igreja, como já foi, né? Estado laico, ele cuida, virginianamente, ele cuida, né, da organização social. Mas Estado laico não quer dizer que não haja o braço espiritual, que seria, então, um sacerdócio de alto nível, um sacerdócio que não está buscando tirar proveito, e sim fazendo o melhor possível a conexão com toda a compaixão que a humanidade merece e que está no coração dos piscianos, e todos eles sabem disso. E às vezes não sabem o que fazer disso. E o virginiano tem essa capacidade de organizar as coisas, mas ele precisa ser menos cético e considerar que ele não nasceu do nada, né? Que ele não apareceu aqui do nada para ser um mestre das contas e das organizações, dos métodos. Muito bem, é talento, mas não apareceu do nada, não surgiu aqui como né? Então, existe uma origem por trás tanto de virginianos quanto de piscianos. Então, essa palavra origem é uma que eu acho que cai bem para esse eixo. 20 horas e 1 minuto.
Se eu fosse combinar comigo mesmo, eu não ia acertar tanto, né, Ana Maria? E então vamos tirar isso aqui e ver a carinha de vocês, o que vocês acham. Olha, a Tânia chegou, viu? Falando que ela não estava vindo, ela chegou. É, tem a Selma aí Ana também, que faz tempo Elisa. que eu não vejo, né? Selma. Então é isso, gente. O que vocês acham? Selma também. Você falou pouco do aquário, né? Você falou muito do leão e não falou do aquário. Eu falei, né? Falei das cortes, né? Falei do Senado, do grupo que se encarrega de fazer as leis, de fazer a coisa, né? De fazer a coisa funcionar, que seria, na verdade, uma expressão do Espírito Santo, sempre colocando o aquário como isso. Então, eu falei que, na verdade, acabava que essa esplanada dos ministérios lá, do Senado e não sei o que lá, que fica só mancomunando com o Palácio da Alvorada, lá do Palácio do Planalto lá, para trocar cargo por não sei quê, e não sei que e tal. Então, ninguém ali fica aquário mesmo e ninguém ali fica leão mesmo. Só quer ser leão, mas não é. Então, essa é a relação de poder coletivo com poder individual, né? Uhum. Então, é isso. Nós precisamos de muito poder coletivo na era de Aquário. Por isso mesmo, né, essa tendência de que o poder se torne cada vez mais coletivo. Certo, gente? Aham, acho que você está sendo muito positivo, dizendo que é o poder do coletivo, né? Ó, eu vejo, nem no prédio as pessoas se entendem, não falam a mesma língua, é impressionante. E ainda a humanidade ainda vai precisar de alguns anos-luz para conseguir aquela famosa égalité, fraternité, né? Que você É, sempre Infelizmente, eu vejo isso a cada dia, mas, enfim, é o mas nosso caminho, né? é isso. Nós estamos numa verdadeira Torre de Babel. Só que tem uma diferença. A gente acha que está entendendo o que está acontecendo. E na Torre de Babel ninguém entendia nada. E agora a gente continua não entendendo nada, mas a gente acha que sabe. Acha, É, quando a gente acha que sabe tudo, a gente acha que entende sabe que não tudo. sabe nada, né? Exatamente. Né? Não houve Ou então ninguém, né? esquece. Ou então esquece, né? A famosa esqueci. Esquece a chave, esquece os É o óculos, que a Tânia falou. esquece tudo. Então, o que a Tânia falou, assim, é claro, o poder de competição está por trás disso. Né? Uhum, Então, uhum. não tem dúvida o que a gente quer trocar, porque é competição por colaboração. Né? Não tem Isso. dúvida que é isso. Que a gente falou no último encontro, eu acho, né? Sobre as mudanças de paradigma, né? De uma coisa para outra. E é isso que nós precisamos. O Espírito Santo, que é um poder coletivo, ele é chamado o aguadeiro, aquele que distribui as águas, né? E, os princípios indígenas, isso, né? E nós temos muito a aprender com eles, mas eles também precisam se resgatar um pouquinho, porque também entram no jogo, é difícil não entrar no jogo. E, enfim, na verdade, como que o planeta vai fazer para que a gente possa ter essas mudanças necessárias? Né? Hum. Aqui, eu acho que fica muito claro por essa exposição de hoje, porque ali estão todos os nossos signos. E todos os nossos signos têm lá a sua sombra e manifestam essa sombra. E muitas vezes, muito mais a sombra do que a luz. Então, é claro que quando a gente tem consciência,
a gente vai procurar manifestar mais a luz. É algo que a gente pode fazer e está fazendo. Quando a gente vem aqui, é para isso. A gente não vem aqui para tirar pedra em ninguém, né? Mas eu fico pensando, como que a humanidade vai fazer para mudar tudo isso? Aí eu penso, porque nós tivemos a Revolução Francesa, que a Célia citou, e que é um marco muito importante. Depois dela, tivemos um monte de revoluções, inclusive a independência do Brasil, poucos anos depois, né? 1789, 1822. E tivemos tudo isso, mas nenhum desses funcionou realmente com liberdade, igualdade e fraternidade. Só trocou o trono. O coletivo que derrubou o rei ficou no lugar do rei. Então, é isso, aquele eixo aquário-leão, né? E assim tudo vai, continuando nesse processo. Mas houve a Revolução Francesa. Trouxe um movimento mundial, né? Trouxe um movimento mundial de acordo com a capacidade de consciência que a humanidade tinha. Se a gente pular, porque a gente pode entrar em mais detalhes, as grandes guerras, a coisa, pode entrar em mais detalhes, mas não é hora nem vou. Mas podemos dizer que depois dessa questão da Revolução Francesa, nós tivemos os anos 60 caracterizados pela paz e amor, pelos hippies, pelas músicas inspiradas. Quem foi ver o Roger Waters aí em São Paulo ontem, né? Então, ainda a nossa geração vai assistir isso ainda, mas estava lotado. Eu vi que era R$ 300 o ingresso para estudante, e no lugar lá longe. Mas, enfim, isso também não está certo, né? A arte tem que ser diferente, apesar de todo o talento que eles têm, inclusive aqueles três que eu citei, tudo isso, né? Tem todo aquele talento, não vamos negar, mas a maneira da gente consumir a arte é uma maneira de consumir dos ricos, né? Não é uma maneira de consumir na população. Como ele era comigo? Enfim, vamos caminhando. Eu estava dizendo, como que nós vamos fazer, né? Então, houve os anos 60, que trouxe essa coisa de paz e amor. Mas os anos 60 foi uma inspiração, foi uma lua nova entre Urano e Plutão. Então, essa lua nova vai levar 200 anos para chegar de novo nisso, né? Mas já passaram mais de 60. Então, nós já passamos a crise da do primeiro quadrante, da lua crescente, nós estamos saindo dessa crise, entrando para um momento mais fluido. Mas nós estamos vivendo um drama muito grande por essa crise, né, que vem basicamente de 2010 para cá, muito significativamente 2012, e vai 2020 explodir na pandemia, que a sociedade recebeu, se assustou, se adaptou, conseguiu se manter e continua se mantendo com os mesmos paradigmas. Então, ainda, Tânia, não entrou a colaboratividade no lugar da competitividade. Mas eu vejo umas coisas lindas. Por exemplo, esses pan-americanos, o Brasil nesses pan-americanos, as ginastas, o entrosamento, e se isso não é colaboração,
o espírito colaborativo dessas ginastas que nós vimos com aquele bando de ouro, tanto da ginástica artística como da outra, Mônica, não lembro. Nossa, que maravilha que era aquilo! Enquanto a gente vê no futebol os caras se matando, se xingando, dando porrada, machucando o outro, e a gente vê aquele espírito muito mais de colaboração. Quando a gente vê a americana lá, torcendo pela nossa Rebeca brasileira, indo lá cumprimentar, abraçar, na festa do fim do Pan-Americano, as duas estavam grudadinhas, de mão dada. Então, Tânia, isso já está acontecendo, no meio de um processo competitivo. Mas isso já está. E vejam, é o Brasil que mostrou isso, hein? É o Brasil que ganhou essas medalhas nesse espírito coletivo dessas meninas, né? Esse grande espírito. Porque no futebol é um jogo coletivo, mas é Neymar, é fulano, é cicrano. E nessas meninas não sei nem o nome. São maravilhosas todas. E não tem os mega salários que ganham os caras de futebol, né? Essas meninas têm que ser até diarista para conseguir fazer seus próprios treinos, né? Com o maior sacrifício. Então, é impressionante isso. Enfim, é Mas um esse é mundo... o caminho, porque já existem essas meninas. Então, isso que me traz à luz. Né? Né? Depois da pandemia, nós estamos agora nesses eclipses de outono, de outubro, agora, que a gente falou também aqui, está me surpreendendo pela intensidade. Está certo que, teoricamente, essa intensidade pode ser prevista por esses eclipses da forma que eles se apresentaram, muito intensos mesmo. Mas eu nunca vi tanta intensidade realmente se manifestar a partir de um eclipse. Eu já vi eclipses, muitos, mas é uma coisa que é mais sutil. Mas agora lançou essa guerra, lançou esse negócio todo, e, infelizmente, nós ficamos ainda polarizados, porque nós temos uma relação afetiva com um povo, com outro povo. Alguns têm uma relação política de algum povo com outro povo. Então, é difícil de você não ficar. Agora, eu falo mais uma vez o que eu tenho falado direto. A responsabilidade por essa guerra é quem permite a indústria bélica de existir da forma que existe. É isso que é o nascimento de tudo isso. Se não tivesse indústria bélica, vamos até tirar braço de ferro, mas não vamos matar criança, estuprar mulher e tudo isso. Entende? Então, vamos disputar, vamos duelar até, se for o caso, se for necessário, mas essa coisa de morticínio em massa se deve à indústria bélica e à Organização das Nações Unidas que permite isso. Então é isso, gente. Muito bom. Sempre bom te ouvir. Eu agradeço muito vocês estarem aqui, porque me permite trazer isso, fazer esse documento, que é o meu legado, na verdade. Então, não sei para onde vai isso, mas está vibrando no ar. Algumas pessoas assistem depois, e não são pouquinhas, né? 50, 70, 100, 120. Então, já está bom, aos poucos vai mais. Se for também, para mim, também é importante que isso seja com vocês. Sem a vibração de vocês, não há como fazer isso. E então eu sou muito grato por poder deixar esse legado aí, principalmente vibracional. Com certeza. Como bom geminiano. Como um bom geminiano. Eu custei a saber o que era ser bom geminiano, viu? Custei, mas hoje eu sei e mergulhei nisso, tenho toda a convicção e
E não tenho mais dúvida nenhuma, com a graça de Deus. Ai, que bom. Isso é ótimo, né? E eu sou sagitariana. Hoje eu estou num dia muito aqui da parte de cima do cavalo, porque quando eu estou com a parte de baixo eu não tenho nem paciência mais, é um horror. Mas assim, cada dia eu faço uma leitura de mim muito mais completa, entendeu? É muito interessante isso. Você já Como a leu gente... sobre, você já leu sobre Quiron? Não. Aonde que Leia. eu vou ler? Põe no Pai Tá. Google lá, Quiron. Em português é com Q-U-I-R-O-N. É, Em inglês R-O-N, é com K-Y. Aham. Mas é uma figura grega que a gente usa na astrologia também Sim, e que tem muito sim, a ver sim. com o que você está dizendo aí. Depois você me conta, Tá bom, eu vou tá ler, a bom? gente conversa. Tá bom. Então, bom feriado para vocês todos. Muito obrigada mais uma Igualmente. vez. Aliás, Obrigada. deixa eu falar também que na segunda que vem, que é o Dia da Consciência Negra, né, Dia da Consciência, nós não vamos ter reunião de consciência orgânica, né? É, Então, não vamos ter essa reunião no dia 20, vamos ficar em paz, né? E depois a gente volta, no dia 27, a gente volta com astrologia e ou sei lá, cultura orgânica, isso vai ser como acontecer. Tá tá bom? bom. Então, semana Tá que vem a bom. gente está de folga na segunda. Saudade, Ana. É, Beijo. então, Célia, ótimo te ver. Selma Muito. também, viu? A gente Aham. precisa se encontrar. Tá, vamos Sérgio, sim. Tomara que antes do final do ano. Isso. Tá Bom, bom? vai ter um encontro do Trabalho 60 Mais dia 27, Ah, lá 27. no Savana. É, Ah, tá. Eu vou anotar. Eu acho que eu vou poder ir. Acho que sim. Eu vou dar uma checadinha, tá bom? tá bom. Obrigada, querida. Um Até beijo para mais. Bom todos. feriado. Obrigada, adorei rever. Sérgio. Tchau. Tânia, Tchau. Tchau. querida. Ana Elisa, para todos. Tchau. Obrigada. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau, Sérgio. Tchau, Tchau, tchau. gente. Tchau. Tchau, Maxânia. Célia. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, Obrigada, Sérgio. Annelise. Tchau, tchau.